Meu nome é Thalita Graziano e bem-vindos à série Descomplicando a Pesquisa Científica. Toda semana tem aula nova aqui no YouTube. Essas aulas ficam disponíveis por uma semana e são aulas aí para te ajudar com a sua vida acadêmica. Então, para você não perder nenhuma aula, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação, assim sempre que eu postar aula você já é avisado. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, no @grazianothalita, que lá eu sempre posto muita coisa, sempre dou umas dicas bem legais, todas gratuitas. Nessa aula aqui, nós vamos explorar um pouco mais o PubMed. O PubMed ele é uma ferramenta que faz parte do banco de dados da Medline e ele é utilizado aí principalmente pela área de saúde. Você encontra artigos ali sobre farmacologia, medicina, fisioterapia, odontologia. Então, assim, é um dos bancos mais utilizados. Então, vamos ver como a gente pode fazer as pesquisas nele e como que a gente pode melhorar as buscas para a gente encontrar ali todos os artigos que a gente precisa. Eu já abri aqui o site da PubMed. Então vamos lá, existem dois jeitos da gente fazer essas buscas. Eu vou começar pelo mais simples e depois a gente vai aqui para o mais avançado. Então o que vocês vão fazer? Simplesmente vocês vão colocar a palavra-chave aí sobre o que vocês querem buscar. Vamos supor que eu estou buscando então artigos sobre o Staphylococcus aureus, né? É uma bactéria envolvida em diversas infecções hospitalares e tudo mais, então eu quero dar uma olhada nos artigos sobre ela. Então eu vou vir aqui, eu vou digitar o jeito abreviado, vou colocar S. aureus, ele já até me deu aqui opção, já apareceu aqui mais algumas opções para eu complementar e vou colocar aqui então em busca. Então ele já abriu aqui para mim, olha, todos os artigos que possuem ou Staphylococcus aureus ou S. aureus no título, no resumo ou nas palavras-chave. Então, ele colocou aqui, a gente está selecionado aqui, ó, para mostrar de acordo com a melhor busca, mas daqui a pouco a gente já vai ver como que mexe nessas opções se vocês querem que ele apresente de outra forma. Bom, então aqui, olha, ele vai te dar a lista de todos os artigos, mas daqui a pouco também a gente vê como que a gente encontra, então, o artigo que está listado aqui. Vamos focar aqui na busca primeiro. Agora, vamos supor que você quer encontrar os artigos que tratam sobre o Staphylococcus aureus, mas que estão relacionados ao antibiótico vancomicina. Você quer, então, encontrar os artigos que têm os dois, Staphylococcus aureus e vancomicina. Para isso, então, a gente vai utilizar o AND. Então, eu vou colocar ó, S. aureus and vou digitar aqui vancomicina. Em inglês, lembrando, gente, busca em inglês aqui, tá? Então, ó, vou colocar Staphylococcus aureus e vancomicina. Então, ele vai buscar, como eu estou utilizando o AND, né, o E, todos os artigos que tenham os dois, aureus e vancomicina. Então, quando eu colocar aqui na busca, olha, ele vai me dar, olha, todos os artigos que tenham Staphylococcus aureus e vancomicina aparecendo no título, no resumo ou nas palavras-chave. Ó, pode ver que sempre está aparecendo os dois. Daí você pode falar assim, mas eu não quero que obrigatoriamente tenha os dois. Eu quero procurar todos os artigos com Staphylococcus aureus e todos os artigos com vancomicina, tanto relacionados ou não. Pode ser com outras bactérias, não tem problema, mas eu quero procurar com os dois. O que a gente vai fazer? Ao invés de utilizar o and, a gente vai utilizar or, né? Ou. Então, ele vai procurar o quê? Os artigos com Staphylococcus aureus ou com vancomicina. Então, quando eu colocar aqui para buscar, olha, ele vai me dar os dois. Claro que, como ele está na opção aqui, né, para mostrar as melhores combinações, esses primeiros artigos aqui vão ser os que tem os dois, que tem vancomicina e Staphylococcus aureus. Mas se a gente começar a correr aqui, ele me deu aqui
155 mil, mais de 155 mil resultados, conforme eu for indo para as páginas aqui mais de trás, ele vai fazendo essa separação entre o Staphylococcus aureus e vancomicina. Bom, outro jeito que a gente pode pesquisar, vamos supor assim, que eu quero todos os artigos de Staphylococcus aureus, mas que não estejam associados com vancomicina. Eu quero descartar todos os artigos que tratem de Staphylococcus aureus e vancomicina. O que eu posso fazer? Ao invés do or, eu posso colocar not, né? Então, é como se fosse assim, Staphylococcus aureus, não vancomicina, menos vancomicina. Quando eu coloco aqui para buscar, ele vai apresentar para mim todos os artigos que tenham, então, Staphylococcus aureus com outros, né, antibióticos, qualquer outra coisa, menos vancomicina. Então, essa é o primeiro jeito que você pode fazer as buscas aqui no PubMed. Você pode utilizar as palavras-chave e ir fazendo essa brincadeira aí, conforme a sua necessidade, de colocando o e, o ou o not aqui, tá? Então, você pode ir fazendo essas combinações com a palavra-chave. Claro que, se você quiser, por exemplo, pesquisar primeiro só áureos, você pode. Depois você quer fazer uma pesquisa só com vancomicina, você também pode. Ele vai te dar aqui todos os artigos com vancomicina. Claro que quando você quiser unir os dois, daí fica muito legal você utilizar o and, porque daí a gente viu, se a gente colocar S. aureus and vancomicina, ele já reúne todos os artigos que fazem essa combinação. Então, esse jeito aqui é o primeiro, de você simplesmente colocar as palavras-chave aqui e ir fazendo as combinações. Claro que aqui a gente vai ver que tem mais coisas que a gente pode mexer para ir melhorando essa busca. Mas antes da gente ver esses filtros aqui, vamos voltar um pouquinho. Ó, vou voltar lá para a página inicial do PubMed. Ó, voltei aqui. E a gente vê aqui que ele dá uma opção de busca avançada. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa opção. Então, aqui na busca avançada, olha, eu vou só deletar aqui porque ele registrou as buscas que eu fiz, né? Vamos deixar limpo. Então, o que você pode fazer? Você pode primeiro selecionar se tem alguma seleção específica que você quer que ele procure. Por exemplo, ele pode procurar pelo autor, pela data, por exemplo, ó, o número de financiamento, do financiamento que o artigo teve, que o trabalho teve, pelo tipo de publicação, por algumas palavras no título. Então, você pode fazer essa primeira seleção aqui na busca avançada. Bom, o que mais que dá para fazer aqui na busca avançada? Vamos digitar o nosso S. aureus aqui. Então, aqui digitei. O que compensa você fazer aqui na busca avançada? Você vai vir aqui e pedir para ele adicionar essa palavra. Você vai vir aqui em Search, ao invés de você pedir para ele procurar, você vai vir aqui, ó, e vai pedir para ele colocar no seu histórico, olha. Aqui ele colocou no seu histórico. Então, o que ele falou? Que ele encontrou, olha, 134.270 resultados com a palavra S. aureus. E ele registra aqui também a hora que você fez essa busca. Quando você clica aqui, olha, ele vai mostrar para você quais os termos semelhantes que ele utilizou para incluir na sua busca. Então, a gente vê aqui que com S. aureus, ele incluiu, olha, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus aqui também tudo junto, e S. aureus. Então, ele fez todas essas inclusões aqui junto com a nossa palavra-chave que a gente utilizou. E ele também mostra se existe no Mesh. O Mesh é um outro banco aqui da Medline para você pesquisar palavras-chave associadas. Todos os artigos, né, do PubMed, ele faz essa inclusão através dos termos Mesh,
para ficar mais fácil para você procurar. Então ele faz esse cadastro desses termos. E a gente vê que o S. aureus, ó, tá cadastrado no nos termos mesh. Então ele já incluiu todas essas palavras aqui para fazer essa busca junto. Agora vamos adiante, ó. Que mais aqui? Vamos deixar aqui o aureus registrado. A gente queria pesquisar a vancomicina também. Vamos colocar a vancomicina aqui. E daqui a pouco a gente já vai entender por que eu tô fazendo isso. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pedir para ele adicionar. E vou pedir para ele adicionar aqui no meu histórico. Ele adicionou a vancomicina também, ó. Então, a gente tá vendo aqui que ele encontrou 32.693 artigos com a palavra vancomicina. Então, se eu clicar aqui, olha, ele procurou vários termos semelhantes e a gente vê aqui que ela também aparece aí no MESH. Então, é uma palavra que está cadastrada aí no banco de dados deles, o que facilita a nossa busca. Qual que é a vantagem da gente fazer isso aqui? Bom, primeiro que você consegue deixar registrada aqui, olha, todas as buscas que você faz ao longo do dia. Então, se você vir aqui no avançado, se você utilizou aquele primeiro jeito de busca que a gente viu e vier aqui para o avançado, a gente consegue então olhar todas as buscas que a gente fez naquele dia. Então, se você fez uma busca ao longo do dia, não lembra direito que palavra-chave que você utilizou, você consegue voltar e ver aqui no seu histórico a palavra-chave e o horário que você pesquisou. Que mais que dá para fazer? Olha, lembra que a gente viu aquela questão, né, do e, do ou? Aqui dá pra gente fazer isso também. O que a gente pode pedir para ele, ó? Vem nesses 3 pontinhos aqui, ó, e pede para ele adicionar. Ele colocou aqui na caixa o S. aureus. Eu posso vir aqui na vancomicina agora, ó, e pedir aqui se eu quero and, né, S. aureus and or not vancomicina. Então, eu vou colocar aqui and. O que eu posso pedir aqui? Para ele adicionar o histórico ou para ele colocar aqui, já fazer a busca direta. Vou pedir para ele adicionar aqui no histórico. Então, ó, ele já adicionou aqui para mim no histórico, ó, essa busca aqui do S. aureus e a vancomicina. Ele encontrou, ó, 11.707 artigos. Aí você pode falar assim, mas como que eu faço para acessar essa busca? Você pode vir aqui e clicar no número de artigos, olha, ele vai abrir aqui para você todos os artigos da mesma maneira que ele fez daquela busca direta. Se eu voltar aqui, então vai continuar registrado aqui essas buscas que eu fiz. E se eu quiser, por exemplo, vir aqui, colocar o S. aureus de novo, ó, e pedir para ele excluir a vancomicina, ó, e colocar aqui, vou pedir para ele adicionar no histórico, ó, ele fez aqui essa inclusão aqui no histórico. Agora, vamos supor que a gente quer procurar os artigos que sobre aureus, sobre vancomicina, mas que estejam associados aos trabalhadores da área de saúde. Quero ver se existe aí alguma relação entre a infecção do Staphylococcus aureus com o uso de vancomicina pelos trabalhadores de saúde quando eles se contaminam. Gente, exemplo totalmente aleatório e inventado. Então, eu vou vir aqui, ó, no termo de busca e vou colocar aqui, ó, então, ó, health workers. Ó, então, trabalhadores da saúde. Vou pedir para ele adicionar e vou colocar aqui, ó, no meu histórico. Ele adicionou aqui no meu histórico. Então, ele encontrou, ó, 468 mil aqui artigos só sobre trabalhadores de saúde. Só que quando a gente clica aqui, o que a gente vê aqui? Olha, que nos termos MESH não existe essa combinação que a gente utilizou aqui, ó, de health workers. Não existe. Ou seja, pode ser que alguns artigos envolvendo os trabalhadores de saúde não tenham sido incluídos aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Já que eu vi que essa palavra não está incluída nos termos MESH, eu posso ir lá nos termos MESH
e pesquisar ela para eu ver qual que seria então o sinônimo correto. Então, se a gente descer aqui, ó, tem o mesh aqui, ó, vou abrir ele aqui numa guia nova. Então, eu vou vir aqui e vou procurar, então, vou digitar do jeito que eu tinha digitado, ó, Health Workers. Ó, então aqui, ele me deu aqui, ó, 3 possibilidades aqui de palavras-chave. Se a gente aqui olhar, a terceira vai combinar mais para o que a gente está precisando. Então, vou clicar aqui nela, ó. Então, se a gente vir aqui, ó, ele vai te dar todas as categorias que estão inclusas dentro dessa palavra-chave. Ou seja, se ao invés de utilizar Health Workers, provavelmente se eu utilizar essa palavra-chave aqui que está registrada no Mesh, a minha busca vai ser muito melhor, muito mais precisa e eu vou conseguir encontrar melhor os artigos relacionados aí aos trabalhadores de saúde. Então, só para a gente comparar, ó, vou pegar aqui a palavra Mesh que ele me deu, vou voltar aqui e vamos então pesquisar aqui, ó. Vou pedir para adicionar, vou colocar aqui no meu histórico. Então, ó, a gente vê que do Health Workers que a gente tinha pesquisado, ó, que tinha dado 468 mil artigos, quando eu utilizo a palavra-chave do Mesh, que é utilizada para trabalhadores da saúde, esse número aqui pula para 671 mil aqui. Então, essa que é a coisa legal de você utilizar essa busca avançada. Você consegue ver se você está utilizando os melhores termos de pesquisa, as melhores palavras-chave. Então, a gente vê que se a gente tivesse mantido essa palavra-chave aqui, a gente teria aqui perdido mais ou menos aí 200 mil artigos. Então, é muita coisa para deixar passar. Então, por isso que é interessante você trabalhar nessa busca avançada. Se eu quiser, por exemplo, vir agora aqui, ó, combinar S. aureus com vancomicina e com aqui os trabalhadores da saúde, ó, ele vai fazer uma busca aqui para mim, olha, ele encontrou 161 aqui artigos. Bom, gente, esse é o melhor jeito aqui, o jeito mais legal de você, então, utilizar aqui a busca avançada é você ir conferindo se a palavra que você utilizou tá dentro dos termos Mesh e daí você consegue fazer essa busca. E o que é bacana? Voltou no fim do dia, você consegue ter acesso aqui a todas as buscas que você fez. Bom, vamos então pegar aqui para a gente trabalhar as pesquisas aqui com S. aureus, porque eu falei para vocês que tem um monte de filtro aqui que a gente pode utilizar. Primeiro de tudo, a gente viu aqui quando utilizar o and, o or, o not, mas tem mais 3 coisas que a gente pode fazer aí para fazer umas seleções aqui. Primeiro, eu posso, por exemplo, determinar que eu quero só os artigos que tenham S. aureus no título. O que eu posso fazer? Eu posso colocar, então, aqui um colchete na frente, colocar TI, fechar ele, ó, e procurar. Ele vai me dar só os artigos que tenham S. aureus no título. Outra coisa que dá para você fazer também é procurar aqui algum autor que você queira, né? A gente falou das palavras-chave, mas dá para você procurar pelo autor. O que você pode fazer? Vou colocar aqui um nome, né? Vou colocar Silva. O que eu posso fazer? Vir aqui na frente e colocar, ó, AU, que ele vai buscar só os trabalhos aqui que tem um Silva, ó, como autor. Ele vai me trazer todos os Silvas. E eu posso pesquisar também por periódico. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, colocar PLOS ONE. Daí, eu vou colocar, ó, TA. Ele vai procurar todos os artigos aqui do periódico da PLOS ONE. Daí, é claro que você pode ir brincando com isso. Você pode colocar, por exemplo, né, S. aureus and, por exemplo, PLOS ONE, e determino aqui na frente, né, o TA
que é para o periódico, ó. Então, ele vai procurar para mim todos os artigos da PLOS ONE que tenha S. aureus. Então, ó, ele tá me dando aqui, ó, PLOS ONE, todos os artigos da PLOS ONE que tenham Staphylococcus aureus. Se eu quiser só no título, posso vir aqui e colocar aqui no título também, ó. Agora, ele vai me dar todos que tenha Staphylococcus aureus só no título. Então, é outro jeito aqui de você selecionar um pouquinho mais as suas buscas. Vamos voltar aqui para o S. aureus para a gente explorar um pouco mais. Bom, primeira coisa, né? Já deu aqui, né, todos os artigos. Vamos olhar o que a gente pode fazer com essa lista. A gente pode pedir para ele salvar essa lista, ó. Então, você pode escolher se você quer que ele salve todos os resultados, todos os resultados dessa página. E ele pede aqui se você quer na forma de texto, como que você quer. Então, se você pedir aqui para ele criar um arquivo, ó, ele vai baixar para você um arquivo aqui, olha, com todas as referências aqui dessa primeira lista aqui. Então, você consegue salvar a lista de referências de pesquisa que você fez. Você consegue enviar por e-mail e você também consegue, olha, colocar aqui direto aí de algum programa que você utiliza para citação. Você pode fazer algum cadastro também para salvar essa lista. Então, uma das coisas que dá para você fazer no PubMed é salvar aqui as suas buscas. Além disso, aqui eu tinha falado para vocês que ele colocou a ordem, né, pela melhor combinação com a palavra-chave que você está utilizando. Se você quiser, dá para alterar isso daqui também, ó. Você pode pedir para ele, ó, colocar pela publicação mais recente, ou pelo primeiro nome do autor, ou pelo tipo de jornal. Então, você consegue mudar a ordem aqui de apresentação. Vamos supor que você tá querendo aí os artigos mais recentes. Então, você vem aqui e faz essa alteração aqui, pede para ele te mostrar os mais recentes. Que mais que dá pra gente fazer aqui de filtro? Bom, aqui a gente consegue ver, ó, que ele vai mostrar os resultados por ano. Então, ele tá te mostrando, ó, as publicações aqui de 1891 até 2021, né? Foram mais aí de 134 mil resultados. O que a gente pode fazer? A gente pode modificar aqui, olha, arrastando os anos. Então, a gente consegue selecionar qual período que a gente quer que ele faça a busca. Então, aqui eu coloquei de 94 a 2021, ele vai mostrar, então, só os artigos aí referentes a esse período. A gente viu aqui que caiu, olha, para quase 106 mil artigos. Então, aqui a gente consegue fazer essa alteração aqui por anos, tá? Que mais que podemos pedir para ele? Podemos pedir para ele se ele quer que mostre para a gente artigos que sejam gratuitos, artigos que tenham pelo menos o resumo aqui ou que tenham um texto completo, tá? Você pode pedir isso aqui para ele também. Aqui você pode pedir para ele pelo tipo de artigo que você está procurando. Vamos supor que você está interessado aí só em revisões sistemáticas. Então, você pode vir aqui e clicar em revisões sistemáticas, ele vai te mostrar somente as revisões sistemáticas que tenham aqui S. aureus. Ah, não, eu não quero revisão sistemática, eu quero estudo clínico. Ele vai te mostrar aqui, se você clicar, então, todos os estudos clínicos. O que é legal isso daqui, né? Principalmente se você tá tendo um primeiro contato com o assunto, né? Você pode vir aqui e pedir para ele te mostrar todas as revisões aí sobre Staphylococcus, justamente para você fazer um apanhado aí do que tem na literatura e ter um conhecimento maior sobre o assunto antes de começar a procurar coisas mais específicas. Bom, aqui também o que você consegue fazer, né? Pela data de publicação, eu quero os artigos aí publicados no último ano, nos últimos 5 anos, 10 anos. Você também consegue
fazer essa seleção aqui, ao invés de utilizar aqui o gráfico aqui das datas. Aqui, você vê que ele tem aqui uns filtros adicionais. Vamos dar uma olhada. Aqui, então, ele vai te mostrar, olha, todos os tipos de artigos, porque aqui o que acontece? Ele te deu algumas opções só, né? Estudo clínico, meta-análise, né? Estudos randomizados, revisões de literatura e revisões sistemáticas. Quando você coloca aqui, ó, ele te dá mais tipos de artigos, ó. Então, eu quero um estudo clínico fase 1, fase 2, fase 3. Você consegue fazer essa busca mais detalhada aqui pelo tipo de artigo. Que mais que dá para você fazer aqui? Por espécie. Ah, eu quero excluir, eu estou fazendo uma revisão sistemática. Então, eu não quero artigos que fizeram trabalhos com animais. Só quero humanos. Então, eu posso vir aqui, ó, e escolher humanos, ele vai me mostrar somente aí estudos com humanos. Ah, não, eu tô querendo fazer um estudo animal. Então, eu preciso achar outros estudos animais. Posso vir aqui, então, e selecionar, então, para ele fazer só com outros animais que não sejam humanos. Então, isso é uma parte bem legal aí, principalmente ou quando você quer procurar aí só estudos com animais, ou quando você está fazendo uma revisão sistemática e quer aí só estudos com humanos. Que mais que dá para você fazer? Selecionar pela linguagem do artigo, ó, pelo sexo. Aqui ele te dá, né, alguns tópicos específicos, pelo tipo de jornal. E também aqui, para quem trabalha aí com a parte clínica, ele consegue te dar de acordo com a faixa etária do estudo. Ah, eu quero estudo que trabalharam somente com crianças. Ah, eu quero estudos que trabalharam somente acima de 65 anos. Então, você consegue fazer essa seleção aqui de acordo com a faixa etária do estudo clínico, gente. Olha que legal isso daqui. Para quem às vezes trabalha aí com pediatria e tudo mais, pode limitar, então, aqui só com as crianças e assim por diante, gente. Então, é bem legal essa funçãozinha aqui desses filtros adicionais do PubMed. Agora que a gente já olhou tudo dessa página aqui principal, né? A gente viu que ele mostra a lista dos artigos, viu que dá para filtrar. Vamos abrir aqui um artigo, então, para a gente ver como que a gente pega esse artigo, né? Bom, quando você clica no artigo, o que ele vai te dar, né? A revista que foi publicada, o ano de publicação, o número de páginas e tudo mais. Aqui ele vai te dar o título, ele vai te dar os autores e geralmente ele vai te dar aqui o resumo do artigo com as palavras-chave. E na maioria dos casos, se o artigo tiver alguma figura, pode ser que ele te mostre a figura aqui também. Embaixo aqui ele vai te dar artigos similares, o que é bem legal aí quando você quer fazer uma busca abrangente, você pode ver o que ele está te mostrando aqui de artigos semelhantes. E aqui, olha, ele também te mostra aqui os termos MESH que foram associados à sua busca. Bom, se você quiser pegar o artigo, geralmente ele vai te dar o link externo da revista aí onde que tá o artigo. Então, nesse caso, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma outra janela e vai me dar aqui, nesse caso já caiu direto num artigo. Pode ser que em outros casos ele te mande para a página da revista e na página da revista você tenha que fazer o download. Mas vamos voltar para cá que o que interessa hoje aqui é o PubMed. Bom, que mais que dá para você fazer? Também dá para você, olha, salvar esse resumo se você achou interessante, mandar por e-mail e dá aqui também para salvar direto aí no programa de referências. E uma coisa bem legal aqui que dá para fazer, você pode pegar a citação dele, olha, ele já deixa a citação, a referência aí, mais ou menos do jeito que você precisa aí para colocar nas referências do seu artigo, da sua tese, do seu TCC. Então, olha, ele já arruma aqui o nome dos autores, coloca o título do trabalho e todas as informações da revista. Então, você pode vir aqui, olha, copiar e colar ali no arquivo da sua tese, do seu artigo no arquivo Word aí que você está trabalhando. Então, ele já dá essa arrumada também na citação aí da referência para você.
Bom, pessoal, em relação então às buscas do PubMed, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fuçem essas ferramentas, gente, que elas podem ser muito úteis para vocês. Vocês viram que dá muita diferença aí na quantidade de artigos pesquisados e a gente sabe aí que a gente precisa às vezes, né, coletar mesmo todas as informações existentes, principalmente aí para quem está trabalhando com uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, que precisa fazer uma pesquisa bem abrangente mesmo da literatura. Então, utilizem essas ferramentas, vão na busca avançada, utilizem os filtros para ajudar vocês aí nas buscas aí, para você fazer aquele trabalho acadêmico bem completo. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu espero vocês aí na próxima aula. Se você gostou da aula, deixa um curtir aí e manda aí para todos os seus amigos. Então, até semana que vem.